Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Aristóteles. Vamos conhecer um pouquinho da história desse filósofo. Pouco se sabe sobre a juventude de Aristóteles, só que nasceu em Estagira, Império Macedônico, e viveu em Atenas, onde conheceu seu futuro mestre, o Platão. Ele chegou a estudar e dar aulas na Academia de Platão. Lá ele estudou alguns temas como ser, essência, dialética, política, ética, ciências da natureza. Com o tempo, Aristóteles começou a se afastar do pensamento platônico. Ele acreditava que, além do conhecimento puramente intelectual e baseado nas essências, o conhecimento empírico também tinha validade. Quando Platão morreu e Aristóteles acabou não se tornando gestor de sua academia, ele se mudou para a cidade de Artaneus, onde se tornou conselheiro político. Ele voltou à Macedônia e se tornou professor do filho do imperador, o futuro Alexandre o Grande. Baseando-se na Academia de Platão, Aristóteles voltou a Atenas e fundou a sua própria academia, que tinha o nome de Liceu. Sistematização de Aristóteles. Pode-se dizer que uma das primeiras pessoas a pensar na dinâmica de separação de disciplinas que usamos nas escolas atuais foi de Aristóteles. A começar pela sistematização, Aristóteles percebeu que a classificação dos conhecimentos era desorganizada. Então, ele resolve agrupá-los em áreas como matemática, política, ética, astronomia, cosmologia, física, estética, retórica, metafísica e lógica. Aristóteles afirmava que a democracia era a forma mais justa de governar. Essa era uma das ideias que ele discordava do seu mestre Platão, crítico ferrenho do regime. Em sua obra Ética, a Nicômaco, Aristóteles defende a ética eudêmia. Eudêmia deriva do grego, daimon, que seria uma entidade comparável com a consciência, um guia para as ações humanas. Aristóteles achava que o que devia gerir a ética era a prudência e o equilíbrio. Ele buscava esse equilíbrio através do que ele chamava medidania, ou justa medida. Nada mais era do que o ponto central entre dois extremos viciosos e ruins. Normalmente, estava atrelado à falta total de algo e o excesso desse mesmo elemento, sendo o ponto de equilíbrio entre tudo e nada, ou seja, o caminho do meio entre a carência e o exagero ou excesso. A metafísica de Aristóteles é um conjunto de estudos escritos ao longo de uma coletânea de 10 livros que levam o mesmo nome, Metafísica ou Estudo de Filosofia Primeira. Pode-se dizer que são atualizações dos estudos já ministrados por Platão sobre o mesmo assunto. A maioria das teorias são as mesmas, mas foram mais bem explicadas e aprofundadas por Aristóteles. Ele também acrescentou teorias novas e tentou refutar algumas que ele discordava. Ele deixou estudos sobre como se pode entender o conhecimento das formas. Esses eram os tratados de lógica, métodos para conhecer as formas através da linguagem. Ele baseou esses tratados no que leu sobre argumentação e retórica. Ele pinta a lógica como exata, assim como a matemática, e permite julgar se enunciado faz sentido ou não, baseado em uma premissa e na divisão de categorias. Ele usa essa técnica
em seus livros sobre metafísica. Posteriormente, ela veio a ser chamada de silogismo. O quadrado aristotélico e verificação linguística dos enunciados, que hoje são ilustrados em tabelas, nesses estudos ele também pontuou. Substância é o que permite que uma matéria permaneça na mesma forma. E categorias são as diferenças que classificam os seres, como qualidade, cor, tamanho. Conhecimento empírico é o conhecimento adquirido de maneira prática através de experiências e da observação dos resultados. Conhecimento, esse muito defendido por Aristóteles, em discordância do seu mestre Platão, que acreditava apenas no conhecimento intelectual. Aristóteles acreditava que o primeiro conhecimento que podíamos ter sobre qualquer assunto era uma coleta de dados básica feita pelos nossos sentidos. Uma vez coletados, esses dados seriam estudados pelo nosso intelecto e chegaríamos a um novo conhecimento através dessas duas etapas. Platão achava que os sentidos eram perigosos, pois podiam enganar os homens. Isso o fez defender a ideia como algo puro e imutável. E a única forma de adquiri-la seria através do intelecto. Aristóteles discordava, afirmando que o conhecimento estava no mundo físico e deveria ser estudado de forma prática.